Olá, eu sou Leandro de Souza e esse é o Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1, um espaço que apresenta as ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. E o assunto de hoje é o mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o Prof. Água, que está com o edital aberto para a turma de 2026. E quem explica tudo para a gente são os coordenadores, os professores Pedro Alves e Vladimir Souza. Professores, muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Leandro, pelo convite e pelo espaço para a gente estar divulgando a seletiva do mestrado Prof. Água em 2026. Esse ano a gente conta com 25 vagas para atender uma demanda grande aqui no estado. Eu acredito que o mestrado Prof. Água é um mestrado que ele tem uma relevância muito grande, porque ele trabalha com o contexto das águas, o contexto das governanças, a questão dos instrumentos, e é uma oportunidade para quem dialoga com essa temática fazer parte desse universo acadêmico e ingressar com a gente aqui no mestrado, nessa seletiva de 2026. E está sempre atual, né? É, verdade. Bom dia, Leandro. Obrigado aí pelo convite da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco das informações aqui do nosso mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, como o professor Pedro falou, Prof. Água, que é um mestrado em rede, que conta com 26 universidades. Então, os alunos que ingressam nesse mestrado, não é só o nosso polo aqui da UFRR, ele vai ter contato com os outros 25 estados da federação. Né? Sim, 26. 26, né? 25 fora o FRR, né? Então ele pode compartilhar, fazer disciplinas online. É um mestrado bem interessante para quem se interessar. E para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco o que é o Prof. Água, né? Esse mestrado, como é que ele funciona, tanto aqui no estado como no geral. Olha, o mestrado, o Prof. Água, ele foi idealizado em 2014. Em 2016 ele teve a primeira turma. Ele começou com 3 universidades iniciais, que ele tem a matriz na Unesp, a universidade lá de São Paulo, e ingressou, acho que a Unesp, ao UEA. E qual foi a outra, Vladimir? O Federal do Rio Grande do Sul, Pronto, a URGS. foram as 3 primeiras. Então, aí em 2018 entrou mais uma gama de universidades e a gente entrou exatamente em 2018. Em 2019 a gente começou com as primeiras turmas e de lá para cá a gente já vem com a 6ª turma do mestrado Prof. Água. E hoje o mestrado, como o Vladimir acabou de falar, ele está presente em 26 estados. A gente só não está presente no Acre. Teve um probleminha no ano passado na inclusão do Prof. Água lá. Eu acredito que em breve o Acre também vai fazer parte e assim a gente vai ficar com o maior mestrado em rede do país, o Prof. Água. Então ele atende essa demanda de recursos hídricos, que é uma demanda muito grande, uma demanda muito importante para o momento e a atualidade que a gente vive, que é a questão das águas. E quando se fala em questão de águas aqui na Amazônia, a gente tem aquele diferencial que a Amazônia é abundância de água, que é muita fartura. Está no cotidiano das pessoas. Está no cotidiano da gente, mas a gente já vem se deparando com uma situação que difere dessa normalidade. Nos 4 últimos anos a gente viu que a Amazônia ela secou, entendeu? Então a gente está com esse propósito não de só trabalhar a questão de governanças e a questão dos instrumentos, né, Vladimir? Mas também o mestrado ele trabalha essas possibilidades da gente estar trabalhando com alternativas viáveis para levar água em todas as regiões do país. Sim. Quiser complementar aí, Vladimir? Não, só falando assim que como mestrado em rede, os alunos têm muito facilidade do que outros tipos de mestrado, como mestrado mais acadêmico, no qual eles podem contar com disciplinas, com outros polos, disciplinas online, contar com outros professores, pegar até co-orientadores de outros estados, conforme, Então tem uma certa flexibilidade muito grande, tem um banco de informações, de dissertações que eles podem estar acessando
de outros estados, né, não só do nosso. Então, é bem interessante para o pessoal que se interessa. E é interessante também, Vladimir, porque o mestrado Profiágua, ele tem esse diferencial, como o Vladimir acabou de falar, dos alunos fazer essa integração de vários estados. E esse momento de integração acontece num evento chamado de Seminário Nacional, onde todos os alunos que fazem parte do Profiágua, eles se encontram em Brasília, e é uma semana de muita interação, integração, socialização, muitos trabalhos semelhantes sendo desenvolvidos em várias partes do país. É o momento dos alunos conhecerem, se integrar junto com os outros polos, nós mesmos professores conhecer novos colegas de outros polos também, e assim fazer essa integração. E nas defesas dos trabalhos, a gente convida profissionais de outros estados para fazer parte das bancas, como também algumas disciplinas elas são online, de formato síncrono, né? E a gente pode estar trabalhando com outros estados a mesma disciplina. Eu mesmo agora, esse semestre, eu estou começando uma disciplina que é a hidrologia aplicada, aliás, a hidrologia avançada, e eu vou estar ministrando essa disciplina com a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, os 2 professores trabalhando a mesma disciplina e atendendo alunos de várias partes do país, no formato síncrono. Então, é uma coisa assim, muito boa, um momento de integração e socialização também, de saberes. E não restringe a pesquisa, né? Deixa esse espaço aberto também para inovação, para ter esses horizontes, não só fechados na Amazônia, mas também levar a Amazônia para o resto do país, né? Que é importante. E, professores, o edital aí está com 25 vagas, né? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona, está funcionando o edital, o processo de inscrição, seleção. Certo. O edital, aliás, as inscrições começaram desde o dia 3 de março e vai até o dia 21 agora de abril, né? E as provas ocorrem dia 24 de maio. E nesse período os alunos eles podem estar se inscrevendo. A gente está com 20 vagas, aliás, 25 vagas, e dessas 25 vagas tem as ações afirmativas. A gente está com as ações afirmativas voltadas para a população indígena, a população negra e os PCDs. E esse ano a gente colocou um diferencial, que a gente está ofertando 5 vagas para algumas instituições que queiram fazer a parceria para estar capacitando os seus profissionais. A gente tentou o primeiro contato com as prefeituras do sul do estado, entendeu? Tentar capacitar todos aqueles profissionais que queiram fazer o mestrado Profiágua na área de recursos hídricos. Só que é uma burocracia muito grande quando se fala da questão de convênios. Talvez a gente não consiga, esse ano, estar implementando essas ações. Mas a gente já trouxe no edital essa possibilidade da gente estar fazendo esses ganchos, fazendo essas parcerias para as próximas seletivas a gente já ter uma coisa mais integralizada, mais institucionalizada. Entendeu? Aí o mestrado esse ano também ele tem um diferencial. O ano passado a gente estava com duas modalidades no processo seletivo inicial, que era a prova escrita, e ela tinha 2 momentos, que a prova ela vinha com questões objetivas e tinha a redação. Então, o aluno ele tinha que acertar 50% de um e 50% de outro, senão ele era eliminado. E a gente teve um problema muito sério, porque a gente teve um índice de inscrições muito alta e, no momento da prova, quando foi fazer a correção, muitos não foram selecionados exatamente porque não atingiram os 50%. Aí a gente ficou com muitas vagas que não foram preenchidas, e isso ocorreu no Brasil todo, né? E esse ano a gente acabou com esse processo como é que se diz, Vladimir? Nota de corte. Nota de corte. A gente não tem mais nota de corte. Esse ano não tem nota de corte. Vai ter 3 fases, que é a prova escrita, depois o projeto e também a parte de currículos. Só que o aluno ele não pode zerar em nenhuma das partes. Então, a única recomendação que no edital está dizendo é que não pode zerar em nenhuma das partes.
E o processo seletivo, a classificação vai ser, a gente vai chamar 2 vezes o número de vagas. Então, como a gente está ofertando 25 vagas, sim, a gente vai convocar os 50 aprovados, de forma decrescente na ordem de pontuação. Entendeu? Então, eu acredito que se o candidato não zerar, ele já está classificado. Sim. E o que vai fazer ele entrar no Profiago vai ser o processo da titulação, a experiências profissionais e tudo. Ok? E temos também, deixa eu ver, do edital. Eu acho que é isso, né, Vladimir? Uhum. Tem mais algum detalhe? Não, eu acho que era o principal, já essa eliminação da nota de corte, que foi o grande barramento da seleção passada, né? Então, se o aluno não zerar, né, e como diz o professor Pedro, ele vai ser classificado, né, mas se houver mais alunos inscritos do que o número de vagas, ele vai começar aquela seleção, né, a segunda fase. Aí vai querer ter a melhor nota no currículo, a melhor nota no projeto, né, Pedro? Aí vai ser feito. E tem também a questão dessas 25 vagas, a gente tem 5 para ações afirmativas. Caso não apareça ninguém que queira concorrer para as ações afirmativas, a essas 5 vagas elas entram na classificação geral. Entendeu? E essas, só voltando um pouco nessa parte da seleção, como é que vai funcionar essas etapas de seleção, só para reforçar para o pessoal entender direitinho? Aí a seletiva, é engraçado que a seletiva do mestrado Profiago, ela ocorre de forma simultânea no Brasil todo. Entendeu? Ela vai ocorrer dia 24 de maio, às 13 horas, que é às 14 horas do horário de Brasília. Sim. Então funciona no Brasil todo, entendeu? Então esse horário ocorre nas 26 instituições. Aí são 4 horas de prova, e passando a prova escrita, aí a gente tem um período, acho que de 4 dias, para fazer a correção e fazer a divulgação das análises preliminar. Aí a gente já vai fazer a análise das provas do projeto, a gente solicita um projeto também. Esse projeto ele tem que estar alinhado com as 2 áreas de concentração. O Profiago ele tem 2 áreas de concentração, que é instrumento de política de recursos hídricos, e regulação e governança, né, Vladimir? Uhum. Regulação e governança. Então, os projetos eles têm que estar alinhados dentro dessas 2 áreas. Aí a gente vai ter uma comissão que vai analisar esses projetos que foram submetidos e eles vão pontuando. Que agora a gente não vai dizer, olha, a gente vai fazer a correção da prova e aqueles que tiraram aquela pontuação, eles vão ser convocados. Não. A gente vai estar convocando todos, só não vai estar convocando aqueles que zerar em alguma das partes, zerar na prova escrita, ou então zerar na redação, porque a prova escrita também ela tem 2 momentos. Tem questões objetivas, são 30 questões objetivas de marcar, né? E tem uma redação que vale 4 pontos, então o somatório das 2 vale 10. Então ele não pode zerar nem na redação e também não pode zerar também na prova de conhecimentos específico, que são 30 questões que valem 6 pontos. Somando as 2, vale 10. Sim. E aí a inscrição tem um valor, né, para realizar a inscrição. Como é que está funcionando? E também reforçar essas datas do cronograma, né, de seleção, data de prova, data de... Olha, a questão... o Profiago ele está cobrando uma cota, né? Uma cota de inscrição, esse valor é exatamente para atender as demandas do processo seletivo. E o período de inscrição, como eu já falei, vai de 3 a 21 de abril. A gente não vai prorrogar. Então, foi já acordado pela comissão organizadora da seletiva que não vai haver prorrogação de datas, até porque vai atropelar todas as datas que virão subsequentes. E logo em seguida tem a prova, que vai ocorrer no domingo, às 13 horas, horário local, e 14 horas, horário de Brasília. E assim eu acredito que atenderá toda a demanda. A gente está fazendo uma divulgação em massa nas redes sociais, a gente tem um Instagram próprio do Profiago, e também eu agradeço essas oportunidades da gente estar fazendo essa divulgação.
A semana que vem a gente vai estar divulgando também pela Rede Amazônica. E tem uma proposta também de outra emissora de rádio também para a gente fazer essa divulgação em massa. E eu acho que é isso. Eu poderia falar assim, ó, pedir para os candidatos, pelo amor de Deus, leiam o edital, né? Porque aconteceu na seleção passada, muitas pessoas foram desclassificadas na fase documental. Antes de fazer a prova, tem, né, a homologação de inscrição. E muita gente ficou de fora, porque não leu o edital, aí não anexou documento, que pede, porque nós aqui da universidade não somos os responsáveis pela homologação das inscrições. Isso é feito lá pelo pessoal da Unesp, né? Aí eles vão homologar as inscrições, né? Tem uma comissão para isso. Se faltou lá um certificado do que a pessoa já tem, né, o ensino médio para poder fazer a graduação, quer dizer, desculpe, se tem já a graduação para poder ingressar e o cara não coloca o diploma, ele não vai ser homologado. Aí na hora, mas eu paguei e não fui homologado. Então peço para os candidatos. E para homologar, pegando um gancho com a fala do Vladimir, que isso aqui é muito importante também, para ter a homologação, o ano passado a gente solicitou uma série de documentos. Aí o que a gente comprovou? Porque o aluno, o candidato, ele estava mandando documentação 2 vezes, tanto na inscrição como depois que ele era aprovado. Então, esse ano a gente eliminou essa demanda grande de documentação. Então, no ato de inscrição, ele vai ter que apresentar o projeto. Já tem um modelo na plataforma lá da Unesp, ele só vai atendendo os itens. Tem um projeto que é digital, já coloca lá online. E tem a inserção, ele vai inserir o diploma de graduação, e um documento que comprova que é ele, pode ser carteira de identidade, habilitação, algum documento com foto. E o histórico escolar. Esses 4 documentos têm que estar presentes no momento que ele for fazer a inscrição. Porque ele só vai participar das etapas seguintes se tiver esses 4 documentos, aí a inscrição dele vai ser homologada. E também o comprovante de pagamento da taxa também, que são os 5. Entendeu? Então, feito isso, é conferido lá na Unesp. Ele atendeu todos esses 5 itens, que é o quê? O pagamento, o comprovante de pagamento, o projeto, né, que vai estar escrito na plataforma, um documento de identificação e eu acho que é isso. É só assim, pedir para os candidatos, né, se atentarem bem, lerem atentamente o edital, porque o que a gente tem visto nos últimos anos, que os candidatos não leem o edital, às vezes muitos não são homologados e perdem a inscrição, não adianta depois, eu vou entrar com recurso. Não tem, porque o edital é bem claro. Não adianta entrar com recurso, não colocou a identidade, a identificação, não vai ser homologado. Então, o que acontece? Isso é feito lá na sede, lá em São Paulo, né, onde é o centro. Aí os candidatos vão reclamar conosco. Essa parte da homologação, Leandro, não é a gente que faz, a matriz, lá em São Paulo, na Unesp. A gente só vai ficar responsável pelas etapas seguintes, que é, no caso, o processo seletivo. Aí o processo seletivo é feito em cada associada. A gente vai aplicar prova, fazer as análises da documentação, do projeto, depois a prova de título, então isso aí é feito com a gente. E a classificação dos aprovados. Como a gente está ofertando 25 vagas, é a gente que faz essa classificação depois, manda para lá, e lá é feito a publicação no diário oficial deles lá. Ok? E é interessante falar também, porque o Profiágua, ele tem um diferencial que difere dos outros programas, que ele é multidisciplinar. Então, a gente tem recebido profissionais de diversas áreas, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, economistas, administradores, né, Vladimir? Químicos, então, matemáticos. Então, ele limite, é multi, entendeu? Qualquer profissional pode estar fazendo o mestrado Profiágua. Agora, o que vai fazer o projeto dele ser aprovado lá é que o tema que ele for desenvolver no Profiágua
tenha uma ligação com água, entendeu? Então, tem que ter uma ligação com água. Então, qualquer projeto de diversas áreas que você queira desenvolver e queira participar do Profiágua, tem que ter um link diretamente com a questão de água, que é o nosso alicerce maior do Profiágua. Certo. Gente, o assunto é gestão, vai para um breve intervalo. Fique com a gente. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão e hoje conversando com os coordenadores do Profiágua, professor Pedro Alves e Vladimir de Souza. Professor Vladimir, o Profiágua ele é um mestrado em rede, né? Você pode explicar um pouco como é que funciona esse processo de pesquisa em rede para a gente? É assim, o mestrado em rede, por exemplo, nós estamos, como o Pedro diz, a matriz, a central que fica na Unesp, né, em São Paulo, e congrega vários polos, outros 25 polos, no total são 26, contando com a matriz, né, que todos eles comungam assim, têm disciplinas em comum, como é em rede, né. Todas as disciplinas são as mesmas ementas, o mesmo regimento, como se fosse um mestrado só. Só que é feito em várias localidades, em vários estados do Brasil. E atendendo às demandas peculiares de cada estado. E de cada estado tem sua peculiaridade. Então, por exemplo, os polos se adequam à sua realidade, né? Mas, no geral, eles seguem uma linha em comum, né? Tanto é, por exemplo, se tem disciplinas online, né, por exemplo, em Mato Grosso, e abre inscrição para o Brasil todo, os nossos alunos aqui podem cursar disciplina online, lá no Mato Grosso. O professor Pedro já ministrou disciplinas, né, que teve mais de 100 alunos, né, de todo o Brasil cursando a disciplina, né? E nós temos o nosso polo aqui, o FRR, a gente tem liberdade, a gente não é totalmente, tem a nossa peculiaridade, tem a nossa oferta, os nossos horários, tudo é nosso que, né, organizamos. Mas a gente segue, por exemplo, as disciplinas ministradas são as mesmas para todos os polos. A gente não pode ofertar uma disciplina que não esteja dentro do polo, dentro do geral do Profiágua. A gente não pode inventar. Aí tem as obrigatórias e as eletivas. E como o professor Pedro, tem disciplinas obrigatórias, né? E as eletivas. As eletivas, aí cada polo ele pode flexibilizar, oferece tanta disciplina, aquela coisa toda. Agora, as obrigatórias são as mesmas para todos os polos, né? E também as obrigatórias, elas têm um detalhe no regimento que elas devem ser ofertadas pela associada local. Então, elas têm caráter presencial, e exceto quando houver uma disponibilidade ou então algum detalhe na questão da oferta da disciplina, porque a Unesp, ela oferta algumas disciplinas obrigatórias online, mas é online só para o estado. Porque como é um estado muito grande, aí tem professores que têm dificuldade de vir para São Paulo, para ofertar, ou então ir lá para a Unesp mesmo para ofertar disciplina de forma presencial. Aí eles acabam ofertando nesse formato dentro do estado. Como é o caso também do Mato Grosso. Mato Grosso é um estado muito grande. Aí tem muitos alunos que, às vezes, residem lá na parte sul do estado. Aí eles não vão para Campo Grande para fazer a disciplina presencial. Aí algumas disciplinas online dentro do próprio estado. E também pode ocorrer de algum aluno de algum outro polo, ele reprovar e ter a necessidade de pagar essa disciplina no semestre seguinte para não atrasar, como é o caso que ocorreu com a gente. A gente está com alguns alunos que reprovou em uma determinada disciplina obrigatória, que foi ofertada aqui. Então, para não atrasar
no cronograma de conclusão, aí eles estão fazendo em outro polo que está sendo ofertado de forma online para aquele polo lá. Mas as obrigatórias, elas são ofertadas no polo local e de forma presencial. Agora, as eletivas, elas têm essa flexibilidade de ser ofertada para todos os polos. Sim. E é interessante também o Profiágua, porque é um mestrado em rede e ele tem uma parceria muito grande com a ANA, Agência Nacional de Águas. É ela que financia quase 80% desse mestrado. Porque tem uma disciplina que os alunos eles vão para Brasília, que é o Seminário Nacional, onde é feito esse encontro, essa integração, e todo esse custo é financiado pela ANA. A ANA financia o transporte, que é a locomoção, né, a passagem aérea, ida e volta, e também ajuda de custo, de diárias, para eles ficarem essa semana toda lá em Brasília e fazer essa integração, apresentar o seu trabalho. E é um momento muito grande de socialização e integração com os demais polos. Sim, é importante também, né, ter esse apoio, esse suporte. E o professor, no início, falou sobre a entrada aí da Universidade Federal de Roraima, que foi em 2018, né? Qual a importância, né, da universidade estar ingressando nesse mestrado em rede e trazer também essas pesquisas de gestões hídricas para cá? Vou falar um pouco e o Vladimir complementa. A questão da importância, ela reside exatamente na questão do Plano Estadual de Recursos Hídricos. A gente aqui é um estado, os estados, não vou falar só o estado de Roraima, mas os estados da região norte, eles ainda são muito carentes de comitês de bacias hidrográficas. A gente não tem. Na região norte, só Tocantins e o Amazonas hoje que tem os seus comitês de bacias hidrográficas. Então, a gente sabe que a Amazônia ela é rica em rios, a gente tem uma bacia hidrográfica muito grande, cercada de rios, e esses rios eles devem ser protegidos. Aqui mesmo no estado, a gente tem a CAE. Eu sempre coloco esse exemplo aqui, não pela questão de querer fazer crítica da CAE, mas a CAE, ela capta a água do Rio Branco. Ela capta a água do Rio Branco e ela não paga nem um tostão por essa água. Então, se nós tivéssemos um comitê de bacias hidrográficas, ela ia pagar por cada metro cúbico que ela capta lá. E também ela lança o seu esgoto dentro do Rio Branco. Ela não paga pelo lançamento do esgoto tratado lá. Então, se a gente tivesse os comitês de bacias montados, já funcionando, então toda essa problemática ela era resolvida. Aí temos também a questão do agro. O agro ele chegou com força total no estado. Então, as outorgas elas são emitidas sem nenhum critério assim técnico arrojado como nos outros estados, que apresenta um projeto, um dimensionamento da quantidade de água que aquele empreendimento ele vai usar. E assim é feita a outorga e a questão da cobrança pelo uso da água. Aqui a gente não faz nada disso, porque a gente não tem esses instrumentos institucionalizados e formalizados. Então, a importância do Profiágua no Estado é fazer a capacitação dessa mão de obra. Hoje a gente já formou mais de 42 mestres em gestão e regulação, e essa mão de obra capacitada, elas já estão aptas para se integrar e formar os vários comitês de bacias aqui no estado, entendeu? Eu recebo muita crítica lá no Profiágua, o Vladimir pode até continuar a minha fala, porque muitos alegam que o estado ainda não tem a necessidade de formação dos comitês, porque ainda não houve o conflito pelo uso da água. Mas o conflito ele já está surgindo de forma bem iminente, né, bem progressiva, e ele precisa ser regularizado e ter uma lei, ter os comitês que vão regularizar toda essa problemática, né, Vladimir? Só complementando, né? Você perguntou, né, da questão da UFRR ter ingressado. Foi assim, no início, como se criou o Profiágua, que entraram aquelas universidades pioneiras, né? Nós entramos através de edital, tá? A ANA abriu um edital, né,
pedindo mais instituições que quisessem entrar no Profiágua, e ela só admitia uma universidade por região, né? Aí o Amazonas estava fora porque tinha a UEA. Então, não tinha mais nem outra instituição da região norte no Profiágua. Eles abriram 5 vagas, né? Aí tinha mais 2 convidadas, parece que a UNB foi uma das convidadas, né? Já tinha uma vaga certa para a UNB. E nós fomos concorrer na época, né? E nós tínhamos como padrinhos, né? A própria Unesp era a nossa madrinha e a UEA, né? Porque foi um colegiado, o edital foi avaliado por um colegiado das universidades antigas, elas que selecionaram as universidades que elas queriam, né, que fizessem parte do Profiágua. Como a UEA era a pioneira na região norte, né, foi muito importante o voto dela. Ela votou na UFRR para a UFRR entrar, né, claro, aí tinha a questão de produção, a questão do corpo docente, tudo isso foi avaliado, tinha uma atribuição, ela é muito bem, né? Foi bem concorrido. Na época a gente conseguiu ganhar da UFPA, ganhamos de outra, acho que não me lembro se foi de Rondônia, né? E aí eu lembro assim que nós fomos classificados em primeira. Aí como eles viram assim, abriram vaga para mais uma instituição da região. Entrou Rondônia junto conosco. Mas nós ficamos em primeiro e Rondônia ficou em segundo. Então, nós estou as 2 na região norte. E aí eles ampliaram mais 10 vagas por todas as regiões, né? Porque ficou meio feio aquela coisa de ter colocado a UNB ali, né? Aí o pessoal pressionou, não, vou colocar o segundo lugar. Então, na época, foi bem concorrido, né? A UFRR ter entrado no Profiágua. Entramos assim como em primeiro lugar na pontuação, né? E aí teve início todo esse processo de seleção, aquela coisa, e foi evoluindo essa questão do mestrado, como o Pedro falou, né? Que nós temos uma peculiaridade, que Roraima é um estado que não tem comitê de bacias, né? E isso até hoje a ANA nos cobra, né? Tem cobrado, que não tem comitê de bacia, o Estado em algumas coisas está muito atrasado, não tem um plano. A revisão do plano estadual é de 2007. Isso, ele não tem um plano, por exemplo, um plano de bacia hidrográfica, ele ainda não tem, né? Então nós estamos muito atrasados, né? E alguns quesitos que fogem à questão do Profiágua, né? Que isso é mais uma questão estadual. Na questão do Profiágua, a gente pode dizer assim que o Profiágua hoje, o polo UFRR, é um dos poucos em que a UFRR ela dá uma atenção especial de ter recurso. A UFRR coloca recurso próprio no mestrado Profiágua, que em muitos estados não acontece isso. Ela coloca uma certa infraestrutura que algumas outras universidades não têm, né? E o importante, Leandro, que a gente pode até falar para você, que o Profiágua ele tem conseguido muitos avanços na questão de estar se equipando de equipamentos muito caros. Então, o Profiágua aprovou, via editais FINEP, acho que 3 editais FINEPs, tá? Dos 4 que houve, 2 foram aprovados, já está para chegar o recurso. Um já está sendo comprado equipamento, já está finalizado. O outro ainda está em início de aquisição. E nós fomos habilitados no último edital FINEP, esse é muito grande, 10 milhões. O Profiágua, né, foi habilitado, né? Porque se abre assim, deixa eu só explicar. Quando a FINEP abre editais, é para os programas de pós-graduação. Então, o Profiágua sempre concorre, né, a esse, porque a universidade só pode mandar 3 propostas. Então, a gente internamente está sempre concorrendo e somos sempre vitoriosos até o momento, né, tanto internamente
como externamente, porque a gente tem uma equipe que se especializou em ganhar editais, né? Só que, assim, hoje, se a gente for colocar na balança, Leandro, todos esses equipamentos, eu acho que a UFRR vai ter o melhor parque laboratorial para a questão de recursos hídricos de que todos os outros polos, né? A gente só concorre fortemente com a UEA, que é a Estadual do Amazonas, que segue o mesmo caminho. Hoje eles estão na nossa frente em termos de equipamento e material. E tudo isso reflete o quê? Nas pesquisas dos nossos alunos que estão e o que estão para entrar no programa. E até a criação dos comitês lá, eles criaram agora os 3 primeiros, graças ao Profiago, que Ai, que legal. capacitou essa mão de obra. A importância, né, de ter essa pesquisa. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista, né, do programa de hoje. Eu queria que vocês reforçassem os canais de comunicação para quem tem dúvida e também as datas do edital, o processo seletivo. Pronto. Eu, em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez a participação, né, nossa aqui para estar divulgando o edital de seleção de 2026. Lembrando que a inscrição ela vai de 3 até 21 de abril, as provas ocorrem dia 24 de maio. E a gente tem como canais de divulgação, a gente tem uma rede, tem o site da Unesp, onde agrega todas essas informações necessárias para o aluno se inteirar do edital. Como também a gente tem o nosso site próprio aqui na UFRR, o Profiago UFRR. Lá tem todas as informações também, o edital, como o aluno se inscrever, os modelos de fichas, os modelos lá para preparação do projeto. E também a gente tem uma rede social que é o Instagram do próprio Profiago, que a gente faz essa divulgação. A universidade também está divulgando também o nosso edital, de forma assim bem escalonada. Eu acredito que na reta final saia mais uma divulgação do Profiago, e eu acredito que seja isso. Leandro, é bem fácil para os candidatos entrar no site da UFRR e lá dentro procurar Profiago, que lá tem toda a documentação, mas o principal é o edital, né, Pedro? O formulário está tudo lá. Entra no site da UFRR, né, e lá procura o Profiago, né? Lá vai estar tudo direitinho. E qualquer coisa entrar em contato, né, Pedro? Né? Aqui, muito obrigado pela audiência. Até mais.